Rafael Silva acordava todos os dias às 5 da manhã. O despertador nem tinha tempo de tocar 2 vezes antes que ele já estivesse de pé, esfregando os olhos cansados. No pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo, ele tomava cuidado para não acordar a esposa, Júlia, e os 2 filhos, Lucas, de 7 anos, e Maria, de 5. A rotina era sempre a mesma há 4 anos. Banho rápido, café preto forte e às 5h30 já estava com o capacete na cabeça e a mochila térmica nas costas. Sua Honda CG 160 vermelha era mais que um veículo de trabalho. Era seu ganha-pão, sua ferramenta de sobrevivência. Rafael trabalhava para 3 aplicativos de entrega diferentes. A estratégia era simples: aceitar o máximo de corridas possível, das 6 da manhã às 7 da noite, às vezes até mais tarde, quando o mês estava apertado. 12, 13, às vezes 14 horas sobre 2 rodas, enfrentando o trânsito caótico de São Paulo, a chuva, o sol escaldante, tudo para garantir que no fim do mês tivesse os R$ 4.000 necessários para pagar aluguel, contas e alimentar a família. Mais uma corrida, só mais uma. Era um mantra que repetia para si mesmo quando o corpo pedia descanso. Júlia trabalhava como auxiliar de limpeza em um condomínio próximo, mas o salário dela mal cobria as despesas com as crianças. Era Rafael quem segurava as pontas, quem garantia que não faltasse nada em casa. Naquele dia específico, uma terça-feira comum de março, Rafael já havia completado 23 entregas. O corpo doía, especialmente as costas e os pulsos, mas ele ignorava os sinais. Tinha uma meta: 30 entregas por dia para bater a melhor semana do mês. Eram 7h15 da noite quando Rafael aceitou mais uma corrida. Um pedido de um restaurante japonês no Itaim Bibi para entregar na Vila Madalena. Boa distância, boa taxa. Ele acelerou pela Avenida Rebouças, já calculando mentalmente quanto faltava para a meta do dia. O sinal estava verde. Rafael olhou para os lados, como sempre fazia, e seguiu em frente. Não viu o carro que avançou o sinal vermelho vindo pela transversal. O impacto foi violento. O som do metal se chocando, o corpo sendo arremessado, a mochila térmica voando longe e depois... silêncio. Rafael acordou no hospital 3 horas depois. Júlia estava ao lado da maca com os olhos vermelhos, de tanto chorar. "Graças a Deus você está vivo", ela sussurrou, segurando sua mão com força. Os ferimentos não foram graves, algumas escoriações, um braço quebrado, nada que colocasse sua vida em risco. Mas quando o policial apareceu para fazer o boletim de ocorrência, a notícia devastadora veio. A moto tinha perda total. O outro motorista fugiu do local e, como Rafael não tinha seguro da moto, um luxo que nunca pôde pagar, estava sozinho. Naquela noite, deitado na cama do hospital, Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Não era a dor física que o machucava, mas a sensação de impotência. Como sustentaria a família? Como pagaria as contas? A moto era sua única fonte de renda e agora não tinha nada. Os primeiros dias após o acidente foram os mais difíceis da vida de Rafael. Com o braço engessado, ele mal conseguia fazer tarefas simples. Júlia tentava manter a positividade, mas a preocupação era visível em seu rosto. "Vamos dar um jeito, amor", ela dizia. "Sempre demos." Mas Rafael conhecia a realidade dos números. O dinheiro que tinham guardado mal dava para 2 semanas de despesas básicas. Ele tentou conseguir empréstimos para comprar outra moto, mas sem comprovação de renda formal e com o nome já comprometido por algumas dívidas antigas, todas as portas se fechavam. Foi durante uma dessas noites insones que Rafael se pegou na cozinha, olhando para a geladeira quase vazia. Júlia tinha deixado uma marmita pronta para ele, feita com o pouco que tinham: arroz, feijão, 2 ovos fritos e uma salada simples. Ele aqueceu no micro-ondas e, ao comer, algo clicou em sua mente. "Essa comida está deliciosa", pensou. E, de repente, uma lembrança da infância veio à tona. Sua mãe, Dona Conceição, que vendia marmitas no bairro onde cresceram. Ela acordava às 4 da manhã para cozinhar e, ao meio-dia, tinha uma fila de trabalhadores esperando pela comida dela. Foi assim que ela criou Rafael e seus 3 irmãos sozinha, depois que o pai os abandonou. "Júlia", ele a chamou na manhã seguinte, "tenho uma ideia." A ideia era simples, mas arriscada.
usar o pouco dinheiro que tinham para comprar ingredientes e começar a fazer marmitas para vender no bairro. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Rafael, não temos dinheiro para arriscar. E se não der certo? E se der? Ele respondeu com uma determinação no olhar que ela não via há dias. Olha, eu sei cozinhar. Minha mãe me ensinou. Você também cozinha muito bem. A gente pode fazer isso funcionar. Júlia concordou, mas com uma condição. Eles fariam um teste pequeno primeiro. Investiriam apenas R$ 200, metade do que tinham guardado, em ingredientes básicos para fazer 20 marmitas. Se vendessem todas, seguiriam em frente. Se não, pelo menos a perda seria controlada. Rafael, mesmo com o braço engessado, mergulhou de cabeça no projeto. Ele e Júlia planejaram o cardápio: arroz, feijão, um tipo de carne, frango no primeiro dia, salada e farofa. Simples, nutritivo e caseiro. O preço, R$ 12 a marmita, R$ 5 mais barato que os restaurantes da região. Na primeira noite de produção, Rafael mal conseguiu dormir de ansiedade. Eles acordaram às 4 da manhã e começaram a cozinhar no fogão de 4 bocas do apartamento. A cozinha virou uma linha de produção improvisada. Júlia no tempero e no preparo das carnes. Rafael, com uma mão só, cuidando do arroz e do feijão. Às 11 da manhã, as 20 marmitas estavam prontas, embaladas em potes descartáveis cobertos com papel alumínio. Mas agora vinha a parte mais difícil: vender. Rafael pegou uma sacola com 10 marmitas e, com a ajuda de Lucas, saiu para oferecer nas oficinas mecânicas, pequenos comércios e pontos de ônibus próximos ao apartamento. A cada porta, o mesmo discurso. Boa tarde, sou Rafael, moro aqui no bairro. Tive um acidente e perdi a minha moto de trabalho. Comecei a fazer marmitas caseiras, R$ 12 cada, comida feita com carinho, igual da sua mãe. As primeiras 5 portas foram 5 nãos. Rafael sentiu o desânimo começar a tomar conta, mas Lucas, segurando firme sua mão, olhou para ele e disse: Não desiste, pai. A comida da mamãe é a melhor do mundo. Na sexta tentativa, em uma pequena oficina mecânica, o dono, seu Antônio, um senhor de uns 60 anos, aceitou experimentar. Vou levar 2, uma para mim e outra para o meu mecânico. Se for boa mesmo, amanhã você volta aqui. Júlia, enquanto isso, estava no condomínio onde trabalhava, oferecendo as outras 10 marmitas para os porteiros, zeladores e funcionários da administração. Ao fim do dia, o resultado: 17 marmitas vendidas. Não era o sucesso total, mas era um começo. E melhor ainda, no dia seguinte, seu Antônio ligou no celular de Rafael antes mesmo das 10 da manhã. Rapaz, que comida boa! Hoje quero 4 marmitas. E tem uns amigos meus donos de oficinas na região que também querem experimentar. Uma semana depois, Rafael e Júlia já estavam fazendo 50 marmitas por dia. A rotina era exaustiva. Acordar às 3h30 da manhã, cozinhar até às 11, entregar até às 2, descansar um pouco e, à noite, começar a preparar o tempero e os ingredientes do dia seguinte. O boca a boca funcionou como Rafael nunca imaginaria. Trabalhadores da construção civil, mecânicos, cabeleireiras, pequenos comerciantes, todos queriam a marmita do Rafael que teve o acidente. Mas mais que a história, era a qualidade da comida que fidelizava os clientes. Seu tempero me lembra a comida da minha avó, disse uma cliente. Tem gosto de casa, sabe? Coisa que você não acha nesses restaurantes por aí. Com o dinheiro das vendas, Rafael comprou panelas maiores, mais potes descartáveis e conseguiu pagar as contas do mês sem atrasos pela primeira vez desde o acidente. Júlia continuava trabalhando no condomínio, mas agora seu salário era integralmente guardado. O negócio das marmitas já pagava as despesas básicas. Mas trabalhar de casa tinha limitações. O fogão de 4 bocas era insuficiente. A geladeira pequena não comportava todos os ingredientes frescos. E os vizinhos já começavam a reclamar do cheiro constante de comida sendo preparada. Precisamos pensar mais, Rafael disse uma noite, olhando para os cadernos onde anotava pedidos. Temos demanda para vender 100 marmitas por dia, mas não temos estrutura. É quando Lucas, que deveria estar dormindo, mas estava escutando a conversa dos pais, apareceu na cozinha. Pai, aquele galpão abandonado perto da escola, será que dá para alugar? Rafael e Júlia se entreolharam. Era uma ideia de criança, mas que fazia sentido.
O galpão que Lucas mencionava era um pequeno espaço comercial de uns 40 metros quadrados, que estava fechado há meses. Rafael foi investigar e descobriu que o dono estava disposto a alugar por R$ 800 mensais. Era caro, muito caro considerando que eles ainda estavam construindo o negócio. Mas a localização era perfeita. Numa rua comercial movimentada, perto de várias empresas pequenas e oficinas. É agora ou nunca, Rafael disse para Júlia. Se a gente não arriscar, vai ficar sempre nessa. Vamos fazer as contas. Eles precisariam de dinheiro para primeiro e último mês de aluguel, R$ 1.600, um fogão industrial de 6 bocas, R$ 1.200 usado, uma geladeira comercial, R$ 800 usada, panelões grandes, R$ 300 e capital de giro para ingredientes e despesas dos primeiros meses, uns R$ 2.000. Total necessário, cerca de R$ 6.000. Eles tinham 1.800 guardados. Júlia ficou em silêncio, fazendo contas mentalmente. É muito dinheiro, Rafael. A gente não tem isso. Mas minha mãe tem, Rafael respondeu. Dona Conceição tinha guardado durante anos um dinheiro que pretendia usar para reformar sua casa. Quando Rafael explicou o plano, ela não pensou duas vezes. Filho, quando seu pai nos deixou, foi vendendo marmitas que eu criei vocês. Esse dinheiro é seu. Pega tudo o que você precisa. Com R$ 4.500 emprestados da mãe e o dinheiro que tinham guardado, Rafael e Júlia alugaram o galpão, compraram os equipamentos e em 2 semanas de trabalho duro, com a ajuda de amigos e vizinhos, transformaram aquele espaço vazio em uma cozinha funcional. No dia da inauguração da marmitaria do Rafa, eles prepararam 100 marmitas. Venderam todas antes das 2 da tarde. 3 meses depois da mudança para o galpão, Rafael e Júlia estavam no limite físico. Estavam vendendo 200 marmitas por dia, mas trabalhavam 18 horas sem parar. Júlia tinha deixado o emprego no condomínio para se dedicar integralmente ao negócio, mas mesmo assim não era suficiente. A gente precisa de ajuda, Júlia disse exausta após outro dia de preparo que começou antes do sol nascer e terminou depois da meia-noite. Rafael pensou imediatamente em seus antigos colegas motoboys. Ele sabia que muitos deles viviam na mesma situação precária que ele vivia antes do acidente. Trabalhavam de sol a sol, sem garantias, sem direitos, sempre um acidente ou uma moto quebrada distantes do fundo do poço. Ele ligou para Marcelo, um motoboy de 30 anos que conhecia dos aplicativos. Marcelo tinha sido assaltado 3 vezes no último ano e estava pensando em desistir da profissão. Mano, tenho uma proposta para você. R$ 1.500 por mês, registrado em carteira, mais vale transporte e uma refeição por dia. Você me ajuda na cozinha e nas entregas. Marcelo aceitou na hora. Uma semana depois, Rafael chamou também a Sandra, uma ex-motoboy que tinha deixado as entregas depois de ter uma filha e não ter com quem deixá-la. Traga sua filha junto, Rafael disse. A gente dá um jeito. Com 2 funcionários, a operação começou a fluir melhor. Rafael podia focar no tempero e no padrão de qualidade, Júlia cuidava do administrativo e dos pedidos, Marcelo ajudava na produção e Sandra nas entregas. Agora eles tinham uma moto usada comprada para o negócio. Mas o mais importante, Rafael estava construindo algo maior que um negócio. Estava construindo uma família de trabalho. Pessoas que, como ele, tinham sido motoboys e conheciam a dureza da vida sobre 2 rodas. Nem tudo foram flores. 6 meses após a abertura da cozinha, Rafael enfrentou sua primeira grande crise. Um dos fornecedores principais de frango aumentou os preços em 40% de uma hora para outra. As margens de lucro, que já eram apertadas, ficaram insustentáveis. Se a gente repassar o aumento para o cliente, vamos perder vendas, Júlia alertou preocupada. Se a gente não repassar, vamos fechar as portas, Rafael respondeu, olhando para as planilhas. Durante 3 dias, Rafael mal dormiu procurando soluções. Visitou outros fornecedores, negociou compras em maior volume, estudou a possibilidade de diversificar o cardápio para usar proteínas mais baratas em alguns dias da semana. A solução veio de uma combinação de estratégias. Um novo fornecedor com 15% melhores de preços, a introdução de dias temáticos, às quartas, carne moída, às quintas, linguiça, às sextas, peixe. E um reajuste de até mais R$ 2 no preço da marmita, de R$ 12 para R$ 14. Rafael temeu perder clientes com o aumento, mas aconteceu o oposto.
A honestidade com que ele comunicou a necessidade do reajuste, explicando os custos e garantindo a qualidade, fez os clientes valorizarem ainda mais o trabalho. "Você é transparente, Rafael. A gente confia em você", disse o seu Antônio da oficina. A crise tinha passado, mas deixou uma lição importante. No negócio é preciso ser resiliente e criativo. Nem sempre o problema tem uma solução óbvia, mas sempre tem uma solução. 1 ano e meio após o acidente que mudou sua vida, Rafael estava em uma posição que jamais imaginou. Tinha uma cozinha industrial que produzia 500 marmitas por dia. Empregava 8 funcionários, todos ex-motoboys ou pessoas em situações vulneráveis, e acabou de pagar o empréstimo que pegou da mãe. Mas o crescimento trouxe novos desafios e novas oportunidades. Empresas da região começaram a fazer pedidos corporativos. "Rafael, dá para você entregar 50 marmitas todo dia aqui na empresa?", perguntou um gerente de uma pequena fábrica. Era uma oportunidade grande, mas exigia investimento. Mais funcionários, talvez um espaço maior, certamente mais equipamentos. Rafael estava diante de uma nova encruzilhada. Manter o tamanho atual e ter estabilidade, ou arriscar crescer mais? Júlia tinha opinião formada. "A gente já passou pelo pior. Se a gente conseguiu sair de um apartamento com um fogão de 4 bocas para essa cozinha, a gente consegue crescer mais. Mas dessa vez com planejamento." Rafael concordou. Eles contrataram um contador de verdade. Antes faziam tudo de forma improvisada. Organizaram as finanças e fizeram um plano de expansão de 6 meses. A meta, dobrar a produção e estruturar um sistema de entregas corporativas. Para isso, Rafael fez algo que nunca imaginou fazer. Foi atrás de um pequeno empréstimo em um programa de incentivo a microempreendedores. R$ 30 mil com juros subsidiados. O dinheiro seria usado para comprar mais equipamentos e reformar o galpão, ampliando a cozinha. O pedido foi aprovado. A marmitaria do Rafa estava prestes a dar seu maior salto. Epílogo. O empresário que não esqueceu suas origens. 2 anos após o acidente, Rafael estava em um evento de pequenos empresários locais, contando sua história. Ele, que mal tinha terminado o ensino médio, agora era convidado para falar sobre empreendedorismo. "Eu não sou empresário porque quis", ele começou. "Sou empresário porque precisei. Perdi tudo num acidente. E a única escolha que tinha era desistir ou reinventar. A marmitaria do Rafa agora tinha 15 funcionários. Produzia 800 marmitas por dia. Atendia 6 empresas com contratos fixos e tinha acabado de abrir uma segunda unidade em um bairro vizinho. O faturamento mensal era de R$ 50 mil e Rafael finalmente conseguia pagar um salário digno para todos os funcionários, com carteira assinada, vale alimentação e plano de saúde básico. Mas o que mais orgulhava Rafael não eram os números. Era olhar para sua equipe e ver Marcelo, que tinha sido assaltado 3 vezes, agora como gerente da nova unidade. Ver Sandra, que não tinha onde deixar a filha, agora com a menina matriculada em uma boa escola com o salário que ganhava. Ver outros 5 ex-motoboys que ele contratou ao longo do caminho, todos com uma segunda chance na vida. "Vocês sabem o que eu mais aprendi nesses 2 anos?", Rafael continuou no evento. "Que o empreendedorismo verdadeiro não é sobre ter uma ideia genial ou muito dinheiro para investir. É sobre persistência. É sobre levantar quando você cai. É transformar um desastre em oportunidade." Ele fez uma pausa, emocionado. "Eu era um motoboy que trabalhava 12 horas por dia e mal conseguia pagar as contas. Hoje sou empresário, mas não esqueci de onde vim. Por isso, cada pessoa que eu contrato é alguém que, como eu, precisa de uma chance. Alguém que a vida bateu forte, mas que está disposto a levantar e lutar." Na plateia, Júlia assistia com lágrimas nos olhos. Lucas e Maria, agora com 9 e 7 anos, estavam ao lado dela, orgulhosos do pai. Quando Rafael desceu do palco, um jovem motoboy o abordou. "Seu Rafael, meu nome é Diego. Sofri um acidente semana passada, perdi minha moto. Tô desesperado, não sei o que fazer." Rafael colocou a mão no ombro do rapaz e sorriu. "Você sabe cozinhar?" Diego balançou a cabeça, confuso. "Mais ou menos. Por quê?" "Porque talvez eu tenha uma oportunidade para você. Vem conversar comigo amanhã na minha cozinha." E assim, o ciclo continuava. Rafael, o motoboy que virou o empresário, agora multiplicando oportunidades para outros que, como ele, só precisavam de uma chance. Esta foi uma história de superação, resiliência e solidariedade,
porque o verdadeiro sucesso não se mede apenas em dinheiro, mas nas vidas que transformamos ao longo do caminho.